Saber Cotidiano apresenta Bem-vindos a mais um vídeo do Saber Cotidiano sobre narcisismo. No vídeo anterior a gente viu como essa intensa crise de sentido leva um profundo sentimento de indeterminação e que Christopher Lasch trata então de mostrar como existe uma defesa, um mecanismo de defesa narcísica que gera não um self fortalecido, não um eu super individualista e capaz e forte de seguir em frente diante dessa sociedade devastadora, mas na verdade indivíduos cada vez mais fracos, receosos de estabelecer laços uns com os outros. Isso levaria, por um lado, uma relação extremamente rígida com alguns laços, mas que acaba impedindo muitas outras vivências, gerando assim um déficit na experiência como um todo. O Christopher Lasch tem um debate muito legal com o Richard Sennett, que fala, do declínio do homem público. Nessa obra, ele mostra como a invasão da vida pública pela ideologia da intimidade meio que acaba, com as formas de sociabilidade independentes da esfera pública. Então ele percebe principalmente aí nos países do norte, vamos pegar a realidade dele, uma sensação de declínio dessa vida pública. Aqui no Brasil as coisas se configuram um pouco diferentes, até porque nosso debate entre esfera pública e privada sempre foi perpassada por essas questões de casa e rua e quem tem direito à esfera privada e a esfera privada como a mais importante do que a pública. Recentemente também a gente percebe como as manifestações na esfera pública elas estão muito mais cerceadas por ideais de segurança, enfim, mas a gente ainda tem muitos espaços públicos que não são na mesma medida dos europeus, de espaços de discussão, espaços de debate, mas são espaços de convivência e sociabilidade um pouco diferentes. Então a gente tem que fazer um recorte aí quando a gente fala de Richard Sennett para pensar o Brasil. Mas o que ele fala dessa questão de que estamos todo mundo aí na intimidade, a casa é muito mais importante, a nossa vida íntima é muito mais importante do que a vida pública, isso de alguma maneira tem sim a ver com a realidade que a gente está vivendo hoje, principalmente no pós-pandemia. Christopher Lasch também vai mostrar como a invasão da vida privada pelas forças mais externas, dessas sensações de desamparo, essas forças de dominação, digamos assim, foram tão fortes, que a vida pessoal quase deixou de existir. Mas não, diferentemente de Sennett, que fala que a gente bombou a nossa intimidade, a gente bombou a nossa vida privada, o Lasch vai dizer, a gente pode até ter a vida privada, mas ela não é super positiva, ela é difícil, ela está devastada. A gente convive juntos no privado, mas a gente não se relaciona muito bem. A gente tem dificuldade de ter amigos, de estabelecer relacionamentos duradouros. Então, por mais que haja essa invasão da força da vida privada, isso não significa, como quer o Sennett, que ela está super fortalecida. Na verdade, ela está inflada, mas ela não tem muita força para seguir adiante. Então, é meio que a gente, na contemporaneidade, a gente não sai da gente mesmo, a gente volta de novo para a ideia do narcisismo, volta para a ideia de a gente direcionar a nossa energia para a gente, meio que esquecer das pessoas que estão convivendo, tratar as pessoas que estão convivendo com a gente como meros acessórios, Essa ideia de que você tem que ser feliz sozinho e os outros são um complemento, eles agregam na sua vida, mas não necessariamente precisa contar com eles, nem pode contar com eles. Bom, essa ideia já vai totalmente contra a ideia de uma vida comunitária, da ideia de que um complementa o outro, de que tem funções dentro da sociedade, dentro das relações que um faz e o outro faz, o outro faz diferente. Isso vai também contra uma lógica mais, se a gente for pensar, coletivista, e que está baseada em outros modelos de racionalidade que não o ocidental, Se a gente for pegar, por exemplo, organizações quilombolas, sociedades indígenas, a gente vai ver que estes discursos, eles não têm
o menor ressoamento dentro dessas outras perspectivas. E a gente, como brasileiros herdeiros também de todas essas questões culturais que vêm desse tipo de sociedade, de sociabilidade e de organização, de complementariedade de funções dentro da esfera social, para a gente isso acaba soando muito violento, né? Porque a gente ainda tem essa questão de fazer a nossa função, principalmente, né, dentro de sociedades mais tradicionais, fazer aquilo que a gente tem a nossa função ali. A gente não pode se compreender como totalmente independente uns dos outros. Somos dependentes. Como diria o Nego Bispo, somos codependentes, somos confluentes. Então, cabe a gente também pensar o quanto essas ideias de narcisismo, elas também estão impactadas por uma lógica mais colonial, de mundo, né? Outro autor que dialoga bastante com o Leste é o Baudrillard, né? Que vai focar muito mais na questão do simbólico, do símbolo, nos bens de consumo. Então, a individualização para Baudrillard ela só vai ser possível justamente na esfera da personalização, que se realiza através da aquisição de bens específicos, bens diferenciados. A gente se confronta uns com os outros nessas diferenças, não reais, mas as diferenças a partir do que a gente consome. E a gente cria hierarquias sociais com referências a esses bens. A gente investe no corpo. O corpo é um objeto de consumo e um objeto de investimento. E esse narcisismo, né, da imagem corporal é dirigido cada vez mais na ideia de não só de prestígio, né, de diferenciação social, de status, mas também como um símbolo de saúde, de longevidade, de potência, né, de poder. E a gente então está num momento que Baudrillard vai dizer que o nosso desejo ele segue uma determinada direção. E quem dita essa direção são os próprios signos de consumo. Interessante como na época que Baudrillard escreveu, a gente nem estava vivendo esse boom da beleza, esse boom do autocuidado, da saúde, da estética. E cada vez mais a gente percebe como esse investimento narcísico no corpo, que já dura aí uns 20 anos, mais ou menos da obra de Baudrillard, ou até um pouco mais, esse investimento narcísico no corpo só aumentou e não significou uma reapropriação do corpo como um signo de desejo, de sexualidade, de fato, com fins de liberação, de libertação do indivíduo. Mas, na verdade, nos aprisionou ainda mais, fez tratar o nosso corpo, os nossos corpos, como patrimônio, né? Algo a ser cuidado, investido dentro de uma lógica talvez de propriedade privada e que não se permite de fato entrar em relação, experienciar de fato o corpo em si, mas deixar o corpo bonito, pronto para ser apresentável, mas ao mesmo tempo ele não pode ser atravessado, ele não pode entrar em contato legítimo com outros corpos, ele não consegue. Porque ele está muito preso numa lógica normativa, até da própria ideia de prazer. Então, o homem narcisista, a mulher narcisista, enfim, os indivíduos, os sujeitos narcisistas, absorvidos por objetos, por essa precariedade de vínculos libidinais, estão totalmente atrelados a uma ideia de responder aos estímulos do presente, utilizar as referências, as imagens, os signos de consumo que aparecem e podem ser apropriados para mostrar que são alguém para si e para os outros, mas que não são incapazes, de fato, de se relacionar. A gente percebe cada vez mais uma passividade, né? Um deixar-se moldar
pelos modelos de sujeito, de personalidade, enfim, de corpo, de existência.